tema escolhido para a noite de hoje, acredito que vem muito a calhar, né? Que é a missão de ser mãe. E, como todos sabem, no segundo domingo de maio, né, o próximo domingo, nós comemoramos o Dia das Mães. Que embora, né, as mães devem ser lembradas todos os dias, temos um dia especial para elas. E lembrando que quando a gente fala em mãe, a gente fala num sentido amplo da palavra. Não somente mães que geram, né, mas as mães adotivas, as mães afetivas, aquelas tias que muitas vezes cuidam como mães. E também não é uma fala que seja só para nós mulheres ou mães, né? Para os homens também, porque todo mundo nessa vida passou por uma mãe. Então, até para a gente entender qual é a missão tão bonita dessas mulheres, né? E na nossa vida também. Se tornar mãe, muitas vezes é um sonho. Muitas mulheres almejam, desejam, querem muito. Outras vezes, porém, acontece, né? E de uma maneira que inesperada, mas o fato é que ser mãe muda completamente a vida de uma mulher, em todos os sentidos. Desde quando ela gera esse bebê, quando é o caso, até nos cuidados iniciais, no nascimento, no desenvolvimento, mas principalmente quando diz respeito à criação, porque não é tarefa nem um pouco fácil. E como eu disse antes, não existe uma única criatura no mundo que não tenha experimentado o envolvimento da sua mãe. Seja um envolvimento positivo e amoroso, muitos têm essa sorte, seja talvez um envolvimento lamentável, né, que a gente sabe que acontece, doentio, patológico, mas enfim, ninguém escapa da presença da sua mãe. Alguém pode nascer sem a presença do pai, mas sem a presença de uma mãe, isso não acontece. Mas será que ser mãe realmente é uma missão? A doutrina espírita esclarece que, do ponto de vista espiritual, ser mãe se trata de um compromisso importante, porque, ao se ter um filho, assume-se um compromisso perante as leis de Deus, oferecendo a oportunidade para que o espírito, por meio da reencarnação, possa evoluir, cabendo aos pais o amparo necessário para a sua caminhada de novos aprendizados. Então, o que fala aqui sobre missão? Que quando a gente assume esse compromisso, né, perante as leis de Deus de ser mãe, a gente tem um espírito por meio da reencarnação como o nosso compromisso, a nossa educação, os nossos ensinamentos. Eu me comprometi com Deus com isso, quando eu assumi essa missão. E na pergunta 890 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo? Ou seja, temos só um instinto e por isso que a gente é mãe? Ou é uma virtude comum aos homens e aos animais? Ou seja, ele comparou esse instinto maternal dos homens aos dos animais. E aí os espíritos respondem o seguinte: é uma coisa e outra. Ou seja, é uma virtude e é também um instinto, né? A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse da sua conservação. Mas no final, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. Ou seja, o que diz aqui? Os animais, instintivamente, eles cuidam das suas crias, dos seus filhotes. Eles os cuidam, eles os alimentam, até quando? Até que eles possam ir para o mundo e viver sozinhos.
Porém, ele segue assim: no homem ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa a mais do que no animal. Ou seja, a mãe, além de cuidar como animal, né, alimentar, preparar esse filho para a vida, ela nunca abandona, mesmo depois de desencarnados. Quantas vezes a gente já ouviu falar de mães que voltam dar recados para os filhos, orientação, porque o amor de mãe, ele transcende a vida carnal. É muito além disso. Uma mãe, ela se preocupa o tempo todo com o filho, mesmo que ele esteja grande, ele esteja se virando, mesmo no desencarne, ela nunca esquece. Já os animais não, eles vão instintivamente criar até que eles achem que o animalzinho pode seguir sua vida sozinho. Compreende-se que existe além dos laços físicos um elo poderoso de ligação entre mães e filhos. Por esse motivo, o amor materno é realmente capaz de ultrapassar barreiras. E também no Livro dos Espíritos, Allan Kardec chega a perguntar aos seres espirituais: qual é a missão mais importante dentre aquelas que Deus concedeu aos homens na terra e às mulheres? E os espíritos respondem: a missão mais importante é a da mulher. E complemento: porque é ela que educa o homem. Então, olha a dimensão dessa missão como mãe, indiferente de que forma essa mãe seja, né, do que vem esse filho. Ela tem essa missão de educar o homem. E diante disso, nos vai ficando claro que a maternidade se organiza como uma profunda missão com vistas para o futuro, pois é no endireitamento do caráter que agem os pais, mas sobretudo a mãe, que desde tempos remotos está mais ligada e por mais tempo ao filho. Mesmo quando não existe uma gestação, normalmente a gente sabe que a mulher ela tem isso nasce com a gente, esse sentimento da maternidade, do cuidado, do amparo. E imagina quando gera. Eu ainda não gerei, mas eu imagino que quem já gerou, as mulheres que estão aqui, a sensação de ter esse serzinho dentro de ti crescendo. Então esse laço, ele já começa lá na fecundação. E aí, nos dias de hoje, através das igualdades, né, que muito bem vistas por sinais, muitas mulheres têm que decidir se elas vão voltar a trabalhar ou não, para complementar essa renda da casa. Ou muitas ainda, heroínas, pais e mães juntas, que têm que voltar a trabalhar porque é elas que sustentam. E aí a gente vê a dor que é numa mãe, ela ter que deixar o serzinho, aquele filho que ela quer proteger, e para ter que voltar, né, à rotina dela. O quanto é doloroso aquela situação, né? Por quê? Porque o amor de mãe, ele ultrapassa as barreiras. Parece-nos bem claro por tudo isso a informação espírita acerca da maternidade. É uma grande e bela missão, para a qual os espíritos são comumente e previamente preparados, seja no mundo espiritual, com cursos e vivências, no sentido de compreender a diferença entre casa e lar e forjar o melhor ambiente possível para essa doce missão que é educar na Terra. Educar, seja na Terra, quando na reencarnação. Ou seja, o que diz aqui? Que a missão de ser mãe, ela vem antes, a gente é preparado antes mesmo de acontecer. No mundo espiritual, muitas vezes, né? Como diz aqui, com cursos, convivências. E, como diz André Luiz, aqui na Terra,
Ele narra diversos casos, destacando o de missionários da luz. As famílias, e principalmente as mães, recebem por antecipação a visita dos filhos, daquele que será o seu filho, num tipo de aproximação fluídica através da qual os perispíritos vão sendo casados. Ou seja, já está tudo organizado. Os filhos que nós vamos ter, eles vêm a nós muito antes do que a gente possa imaginar. Existe essa ligação mesmo quando eles ainda não chegaram. Tu sente o teu filho. Muitas mulheres relatam isso, que sentem, não, meu filho tá... ou quando eu escuto muito assim as mulheres, meu Deus, agora começou uma vontade de ser mãe que eu não tinha antes. É o preparo do mundo espiritual, porque ali é a hora. E aí, será que existe um acaso mesmo em ser mãe? Porque muitas vezes a gente escuta assim, não, foi porque eu esqueci o anticoncepcional. Não, porque eu tentei por vários anos e não consegui, agora um acaso, olha, eu engravidei. Será que existe esse acaso? Não, pois os filhos não são frutos do acaso. Apesar de surgirem em algumas situações em nossas vidas aparentemente fora de hora. Ele escuta também, né? Não era a hora agora, não posso, não vou. E tu vê que aquela mulher, ela cria, ela consegue, porque era a hora, porque estava predestinado, porque estava tudo programado. O acaso não existe. O que existe é o cumprimento da lei do amor e da justiça. No momento propício, as almas se reúnem sob o laço de família. Quando nós pensamos nisso, verificamos a importância da mulher consciente, que tem o apercebimento do seu papel e quando tem essa certeza da sua influência. Ou seja, não existe esse acaso. Existe a hora e o momento que já foi dito que tu seria mãe, da maneira com que esse bebê tiver que vir. Seja ele pelo ventre, seja ele por adoção, seja ele por um cuidado que tu tenha. E as mães, elas têm que ter esse apercebimento que elas têm muita influência sobre os filhos. Muitas, muito mesmo. Podemos mesmo ousar dizer uma coisa. Com base em todo o bruto, todo o homem grotesco que houve na humanidade, havia uma figura de mulher, a sua mãe. Talvez ela não deu os exemplos que ele precisava ter tido. Talvez foi ela que disse para ele não levar desaforo para casa. Talvez foi ela que o ensinou a ser egoísta ou devolver a agressão. Porque a gente sabe o quanto uma mãe é capaz de influenciar um filho. Mas também, por baixo da história de todo santo, de todo missionário, de todo homem de bem, também teve uma mãe. Foi ela quem disse: meu filho, seja calmo, persista, não devolva a agressão com agressão, seja resiliente, perdoe, respeite, ame o teu próximo como a ti mesmo. Desse modo, nós encontramos mães que criam seus filhos para cima e também, infelizmente, mães que empurram seus filhos para baixo. E dessa maneira, então, eu gostaria que quem é mãe refletisse. Quais são os ensinamentos que eu estou dando para o meu filho como missão de mãe? Eu estou dando os melhores exemplos para ele? Eu estou realmente me dedicando à educação, ao auxílio da sua evolução moral? Ao ensino dos ensinamentos do que Jesus nos trouxe? A lei do amor? Ou eu estou apenas seguindo como uma coadjuvante, deixando esse papel para outra pessoa? Ou mesmo dando os piores exemplos que ele possa ter? Será que eu realmente estou auxiliando na evolução espiritual do meu filho como mãe e como minha missão? Ser mãe representa a possibilidade do exercício de um amor incondicional.
o mais próximo do amor de Deus, doando o melhor de si para a evolução de um espírito que nasce sob o papel de filho, seja um amigo do passado, seja alguém que necessite de reconciliação, porque a gente sabe como espíritas que os filhos podem vir a nós como um reencontro. Nem sempre esse filho foi alguém que eu amei na outra vida. Pode ser que a gente esteja colocado como pai, mãe e filho para nos reconciliarmos. E aí a gente vê tantas relações difíceis, né, entre os filhos e pais. Como uma oportunidade, isso Deus nos dá a oportunidade de reconstruir uma nova história com aquele outro ser que numa outra vida a gente pode ter tido problema. E que a gente possa, nos caminhos do coração, encontrar um espaço para aquele rebento que pode chegar, sem que seja pelo útero. Os filhos podem chegar de diversas formas, né? Mas que pode chegar direto no colo, não necessariamente menos ligado a nós, pois os caminhos dos reencontros que Deus proclama são insondáveis e sempre perfeitos. Como a gente falou antes, os filhos que for para a gente vai ter da maneira que eles tiverem que vir. E a missão, se tu teve ele de uma maneira do teu ventre ou não, é a mesma. Ele é teu filho. E a mulher, tanto a mulher rica, intelectual, quanto a mulher pobre, ou que é ignorante, simples muitas vezes, ambas têm a mesma habilidade de ser mãe, porque toda mulher, psiquicamente, nasce com essa estrutura para a maternidade. Às vezes, elas não conseguem ser mães dos filhos carnais, mas elas são mães de sobrinhos, elas são mães dos irmãos mais novos, elas são mães de todas as crianças que lhes acercam, porque é da mulher esse instinto da maternidade, ainda que ela não tenha os próprios filhos carnais dela. As nossas mães são aquele instrumento que Deus lançou mão para que ele se manifestasse na terra, enviando-nos à terra através delas. Então Deus nos envia através das nossas mães. Olha que missão mais incrível, mais maravilhosa e que responsabilidade dentro dessa missão, né? E dessa maneira é que nós verificamos que há um mistério notável na maternidade. E esse mistério, ele se chama amor. A mãe que cumpre a missão dela aqui na Terra, ela ama seu filho independentemente do que ele seja. O maior santo recebe um amor de uma mãe que veio cumprir sua missão. Tanto quanto o maior vilão, o mais escuro dos seres, recebe o amor da mãe que veio cumprir a sua missão. Parece-nos que de todos os amores, o materno é o que mais se aproxima da divindade, do servir sem desejar ser servido, que nos ensina Jesus, missão para a qual toda mulher parece se inclinar. Desejo de multiplicar, mas também um potencial por dar segurança ao caminho nascente. Vemos muitas criaturas nascer sem pai, mas todos precisam de uma mãe, seja ela biológica, seja ela uma outra alma feminina, seja em qual circunstância e idade for, que abriga, que guarda, que conduz, enfim, uma mãe que ama. Eu vou colocar uma mensagem agora, que é do Divaldo, em que ele fala sobre as nossas mães. Contam que Deus, após haver criado tudo, no sétimo dia, o dia de descanso, ele veio examinar a sua obra e viu quanto bela era a vida
a natureza exuberante, os montes cansados, debruçados uns sobre os outros, a relva verdejante e a sinfonia canora dos pássaros e ininterrupta musicalidade junto aos ventos cantantes da natureza. Ele teve a ocasião de observar tudo e deu-se conta que estava faltando alguma coisa. Já entardecia e aquele revérbero do sol poente dava à natureza tons inimagináveis. Ele próprio olhou e viu que, à medida em que ia escurecendo, astros brilhavam na amplidão do firmamento, eternizando a presença da luz em todo o universo. Então, ele compreendeu que era necessário trazer uma dessas estrelas e colocar na terra para que nunca faltasse o amor. E foi assim que, a partir daquele momento, a maternidade se transformou na expressão mais elevada do sentimento da criatura humana. Nasceram as mães. Agora, no seu dia, olhamos a humanidade em sombras e sabemos que Deus nos acompanha, porque as mães estão brilhando em toda parte, adornando de vida, luz e calor a humanidade. Feliz Dia das Mães. Contam que nossa gratidão às mulheres, no que diz João Evangelista, são todas mães e de alguma forma cumprem a sua missão na terra. Vamos cumprir a nossa missão como mães. Sejam esses filhos da maneira que tiverem que vir, amando, amparando e principalmente guiando-os conforme os ensinamentos que Jesus nos deu. E vamos pensar que enquanto Deus mandar à terra seus filhos no seio das mulheres mães, é porque Ele ainda confia no progresso da humanidade. Feliz Dia das Mães a todas as mães, e sejamos mãe em missão de verdade. Que assim seja.